Pensando em termos de agricultura, pecuária, produção sustentável, o manejo do solo ele é essencial para garantir uma boa produtividade, não só pensando a curto prazo, mas pensando a longo prazo, principalmente. Então, quando a gente fala em preparo, manejo e conservação do solo, a gente está falando num investimento, num bom investimento que o produtor está fazendo pensando não só nele, nessa geração, pensando na futura geração também. E o solo bem conservado envolve práticas, práticas de manejo que visam evitar erosão do solo, que evitam perdas de nutrientes, que evitam perda de palhada de matéria orgânica. Então, são vários fatores que estão envolvidos para a gente ter um solo bem conservado. Por que manejar o solo corretamente? Pensando em termos de produção, quando a gente fala agricultura, a gente pensa em médios e grandes produtores, e também o pequeno produtor que cultiva hortaliça, mandioca, ou também no médio produtor, um grande produtor de soja. A gente está falando em estruturação do solo. Quando a gente fala em estruturação do solo, a gente está pensando em aportar matéria orgânica no sistema por meio da matéria orgânica. Então, a principal responsável pela estruturação do solo é a matéria orgânica. Então, ela, independente do tipo de solo, independente do manejo que o produtor adote, é muito importante isso no sistema. E quando a gente fala em termos de manejo e conservação, são entre esses fatores está a matéria orgânica no sistema. Pensando em termos de lucratividade, para fazer um manejo e conservação do solo, a gente não pode citar, claro, que alcançar altos lucros ou rendimentos. A gente pode pensar numa poupança a longo prazo. Você falando em termos de manejo e conservação, quando você trabalha com a estrutura do solo, quando você trabalha com aporte de matéria orgânica no sistema, você está tendo automaticamente um solo mais produtivo. Quando você tem um solo que ele é mais produtivo, a gente está falando em rentabilidade, a gente está falando em valorização do solo. Um solo mais produtivo, teoricamente, é um solo mais valorizado. Então, não só pensando na parte de lucratividade e valores financeiros, a gente tem que pensar também em preservação ambiental, em menor emissão de carbono para a atmosfera, em maior retenção de nutrientes, um solo produtivo que é capaz de reter mais umidade no solo. Então, quando falamos em lucratividade, a gente pensa em vários fatores. Então, a gente não pode pensar apenas no financeiro, a gente tem que pensar no sistema e no meio ambiente em si. Então, um solo bem manejado, bem preparado, pensando na conservação, a gente está falando num solo lucrativo, não apenas no aspecto financeiro, mas também no aspecto de meio ambiente e de sustentabilidade. A forma correta de você manejar o solo. Existem diferentes formas, e eu diria que quando falamos em termos de adubação do solo, por um técnico ou por um agrônomo da área da agricultura, quando a gente fala em adubação, a gente tem livros de recomendação de adubação, como se você fosse consultar um livro de receitas. Não é uma coisa simples, é complexa, é claro, mas quando pensamos em termos de manejo e conservação do solo, formas corretas de você manejar o solo, aí é uma coisa mais complexa ainda que a gente não consegue encontrar com tanta simplicidade nos livros. Isso envolve o aspecto produtor, envolve aptidão agrícola do solo, para que aquele determinado solo ele é viável em termos de produtividade. Então, quando falamos em formas de você manejar corretamente o solo, eu diria que hoje podemos citar principalmente sistemas de integração e também meios que você não precisa revolver o solo. Quando você faz o processo de revolvimento do solo, você está automaticamente contribuindo para diminuir o aporte da matéria orgânica no sistema. Então, quando a gente trabalha com o revolvimento do solo, eu estou contribuindo para acelerar a degradação da matéria orgânica. Eu diria que formas de manejar o solo corretamente, posso dizer sistemas de integração, integração de lavoura, pecuária, rotação de cultura principalmente, e também adotar técnicas ou práticas conservacionistas, como por exemplo terraceamento,
plantas de coberturas no sistema, né? Então são técnicas que vão melhorar a estrutura do seu solo. Como conseguir palhadas no meu sistema? A principal forma de conseguir palhada no sistema hoje é a rotação de cultura. A rotação de cultura está entre uma das premissas do plantio direto, vamos dizer assim. Então, quando eu faço rotação de cultura, eu estou saindo de um sistema onde eu tenho uma única cultura, uma monocultura, e eu deixo de ser financeiramente dependente apenas daquela cultura e passo também a beneficiar o meu solo quando eu faço rotação de cultura. A principal delas é aporte de palhada. Esse aporte de palhada no meu solo eu vou conseguir com algumas plantas, né, forrageiras. Por exemplo, o milho, que vem sendo utilizado no estado, principalmente no início da década de 2000, que houve um crescimento muito grande no estado, principalmente por conta da safrinha, né? Hoje a gente chama no estado como sendo a segunda safra. Então o milho é hoje um dos principais responsáveis pela palhada na agricultura no Mato Grosso, né? Mas a gente pode citar também outras culturas, o milheto, a crotalária, outras culturas forrageiras que também aportam matéria orgânica no meu solo. Um sistema que também está consolidando, já é uma realidade no Mato Grosso, que tem aportado palhada no meu sistema, a integração lavoura-pecuária com o uso da braquiária no meu sistema. Então tem se feito soja e inserida a braquiária juntamente com o milho no sistema, né? Então eu vou ter ali duas plantas, duas gramíneas trabalhando com aporte de matéria orgânica no sistema, né? Logo após a colheita do milho, né, que claro, já com o milho fica um residual de palhada, fica então a braquiária proporcionando uma cobertura de excelente qualidade. Pode-se dizer que hoje a mais utilizada tem sido a Rosiziensis, né, que tem um crescimento muito bom em termos para o nosso estado, para nossas condições, pensando que nós temos 6 meses de estações secas e 6 meses de estação chuvosa, são estações bem definidas, e essa cobertura com Rosiziensis tem se dado muito bem. Além, é claro, de outros sistemas, né, falando em cobertura do solo, como a integração lavoura-pecuária-floresta. Importância de fazer um manejo correto do solo, né? Então, quando a gente fala em manejo e conservação do solo, falando principalmente no estado de Mato Grosso, não tem como não falar de palhada. A palhada no estado de Mato Grosso hoje, diria que é essencial, fundamental para a boa produtividade no estado. Então, no estado, como eu falei anteriormente, então, nós temos solos, estamos numa região que tem uma estação seca, 6 meses de seca. Quando eu trabalho em sistema de conservação do solo, que promove, né, a cobertura do solo e ao mesmo tempo melhora a retenção de água no solo, eu vou ter um sistema mais equilibrado e potencialmente mais produtivo. Então eu tenho que pensar nisso, não só a curto e médio prazo, mas pensar a longo prazo. A palhada no meu sistema, é claro, vou ter um sistema mais sustentável, mais produtivo por conta da retenção, da melhoria da retenção de água no meu solo, consequentemente melhoria na CTC do solo, retenção, capacidade de troca de nutrientes no meu sistema. Eu vou melhorar a minha atividade microbiológica no meu solo, eu vou dar mais vida para o meu solo. Então, pensando em termos de manejo e conservação, eu tenho que pensar, logicamente, em rotação de culturas que promova maior teor de matéria orgânica, que promova palhada no meu solo. É claro que só a palhada não vai melhorar muito, mas apenas ela não vai ser o suficiente. É preciso adotar técnicas também de conservação, manejo e conservação do solo. Técnicas como terraceamento, evitar entrar com máquinas pesadas no meu sistema. Quando trabalho com pecuária, evitar que eu entre com o maior número de animais por hectare do que a minha área, do que essa área comporte, né? Então eu tenho que estudar um número adequado de animais por hectare. Eu tenho que trabalhar com o sistema em equilíbrio, de maneira que eu não vá agredir esse sistema e esse sistema venha futuramente, né, entrar em um estágio de degradação, né? Isso é muito importante tomar esse cuidado.